Convosco, podem se sentar. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ainda bem que a chuva parou para não atrapalhar a gente de chegar aqui, né? Achei que ia cair maior temporal, mas Deus é bom. Eu quero ler com vocês João 14. No versículo 1 mesmo. Que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Até aqui. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa tarde, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de compartilhar a Tua palavra, de ser ministrados pelo Senhor, Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem algo especial para nós hoje. E eu quero te agradecer, Jesus. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas sejam as Tuas palavras, direto do Seu trono, Senhor, para o coração de cada um dos que aqui estão. E que em nome de Jesus, Senhor, esta mensagem possa entrar em nossos corações e ser guardadas, Senhor, plantadas e enraizadas, para que nós possamos crescer, florescer, gerar muitos frutos através do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar algo para vocês, que é: o que perturba o coração de vocês hoje? O que é que passa na sua cabeça hoje que não te deixa descansar? Qual tem sido a sua preocupação que te atrapalha de dormir, de pegar no sono, de passar o dia de forma tranquila e alegre? Porque tem coisa que fica aqui, ó, martelando e não sai. E aí você fica assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo pensar em outra coisa. Senhor, eu não consigo fazer nada. O que é essa coisa? Vocês não vão me responder, mas respondam na mente de vocês e deem um nome para isso. O que é? Qual é o problema, a situação, o pecado, algo que você sente que foge do seu controle hoje? E muitas vezes isso é o que te impede de chegar mais perto de Jesus, de se entregar para Ele 100%, porque esse algo está te deixando de alguma forma perturbado. Aqui, nesse texto, Jesus, o título do texto na minha Bíblia fala assim: Jesus fortalece os seus discípulos. E hoje Jesus quer me fortalecer e fortalecer você. Amém? Amém? Amém. E eu vou repetir isso. E eu quero que você ouça não como a Juliana está lendo isso, mas ouça isso como Jesus está me falando isso. Não se perturbe o coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou, onde eu estiver. Aqui o Senhor Jesus, Ele está falando para a gente crer em Deus e crer nele. É engraçado que Deus e Jesus são um só, mas quando Jesus ele fala aqui, ele fala:
creia em Deus e creia em mim também. Ou seja, é como se ele falasse assim, você tem que crer 2 vezes. Uma é pouco, então creia em dobro. Creia mais do que você tem crido até aqui. Então, eu quero te dizer, se você está crendo que o Senhor pode fazer algo na sua vida, creia em dobro. Creia mais, porque Ele realmente pode. E Ele pode mais do que a nossa capacidade de entender o quanto Ele pode fazer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não importa o quão impossível isso pareça ser. Creia muito. E aqui, Ele faz uma promessa. Que Ele fala que Ele vai preparar um lugar para nós. E Ele fala que se não fosse isso, Ele teria dito. Eu achei muito legal porque, parando para prestar muita atenção nessa frase, Ele fala assim, se não fosse isso, eu teria dito. Ou seja, a gente vê a sinceridade de Jesus e a transparência de, se eu não fosse preparar um lugar para vocês, eu ia falar. Então Jesus, Ele é muito sincero em tudo que Ele fala. Ele é a verdade. Então não tem como Ele dizer algo que não seja verdade, porque Ele é a própria verdade. Assim como nós falamos que Deus é amor, Jesus é a verdade. Então Ele está falando que Ele iria buscar algo, preparar algo para nós, e que Ele voltaria para nos buscar. Para quê? Para estar com Ele aonde Ele estivesse, em qualquer lugar que fosse. Então aqui Jesus, Ele faz uma promessa para nós, entre tantas outras que a gente vê na Bíblia, de que Ele iria, mas que Ele voltaria. E Ele vai voltar. Só que às vezes a gente coloca na cabeça que há um dia Jesus vai voltar. Porque já se passaram mais de 2000 anos e nada aconteceu ainda. Mas na verdade, não é que nada aconteceu ainda, porque se nós formos de fato prestar atenção em tudo que a Bíblia traz do que aconteceria até que Jesus chegasse, nós podemos ver que cada dia mais essa verdade se aproxima de nós. Porque as coisas estão acontecendo exatamente como a palavra do Senhor fala que elas iriam acontecer. Não tem nada acontecendo diferente do que a Bíblia diz que aconteceria. E às vezes, eu vou falar por mim, às vezes eu penso, nossa, vai ficar cada vez pior. E é triste pensar isso. Porque nós não temos que nos conformar e nós temos que fazer a diferença. Só que nós sabemos que a palavra de Deus não mente e que as coisas vão se tornar mais difíceis até que Jesus volte. E é por isso que é tão importante nós permanecermos enraizados, permanecermos com a certeza de quem Ele é e daquilo que Ele disse sobre nós e para nós não nos desviarmos no meio do caminho, porque não vai ser fácil, não é fácil. Então, na dificuldade, muitas vezes, a gente para de olhar para Ele, para de ouvir aquilo que Ele está falando e passa a ouvir todas as perturbações que ficam na nossa cabeça, todas as preocupações que nós temos, nós passamos a focar nelas. A gente desliga Jesus aqui, fala, peraí, para um pouquinho, que tem alguma coisa falando aqui para mim. E isso, na minha cabeça, sempre vem aqueles desenhos, assim, que tem um anjinho e um diabinho, assim, cada um de um lado. E a minha memória ela é muito visual, então tudo que eu lembro, me vem uma cena na minha cabeça. Então, é exatamente isso. Mas nós não podemos desligar a voz de Jesus. Nós não podemos desligar o Espírito Santo que habita dentro de nós e que fala conosco diariamente sobre aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, que nós façamos. E aí, no meio das perturbações, das preocupações, a gente deixa de dormir, a gente deixa de comer, ou a gente come em excesso. A gente começa a fazer várias coisas por ansiedade, por medo, por preocupação, por falta de confiança. E aí nós esquecemos de ouvir o mais importante, que é Jesus falando conosco. E aqui eu quero focar muito na promessa de Jesus.
de que ele foi, mas de que ele volta. E ele volta para nos levar para um lugar que ele preparou. E a Bíblia fala que ele foi preparar um lugar para a gente. E às vezes a gente imagina que esse lugar já está pronto. Você consegue imaginar o que é que Jesus está preparando para nós enquanto ele não volta? O que é que ele está preparando para mim e para você? O que é que ele está fazendo enquanto nós estamos aqui, lutando para vencer as tentações, para vencer o pecado, para vencer tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos mantermos firmes na presença do Senhor? E mais do que isso, não só nos mantermos firmes, mas trazer outras pessoas para esse lugar, resgatar as vidas que estão perdidas e precisam encontrar o amor de Jesus antes que ele volte. Porque se ele voltar, essas pessoas não irão conosco. E nós não queremos isso, porque nós queremos levar o máximo de pessoas possíveis com a gente para viver uma eternidade com Cristo. Então nós precisamos continuar buscando, não para que eu quero buscar para eu ser cheia. Eu quero buscar para que eu transborde em alguém. Eu quero ser cheia para que outras pessoas que não chegam aqui dentro possam receber o que eu recebo aqui, o que eu vivo aqui, lá fora. Porque através da minha e da sua vida, essas pessoas vão ser tocadas por Jesus. Mas nós não podemos nos esquecer da promessa dele, de que ele foi e de que ele volta. No versículo 27, fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aqui Jesus fala de novo, para nós não deixarmos o nosso coração ficar perturbado. E que ele vai nos dar a paz. Não essa que o mundo conhece, mas uma paz que vem dele. Jesus e Deus, se você for perceber dentro da Bíblia, repete várias vezes algumas frases. Tem coisas que o Senhor ele quer reafirmar para a gente, no nosso coração. Porque ele sabe que a gente vai esquecer. Porque ele sabe que a dificuldade, muitas vezes, vai fazer com que a gente olhe para outras coisas, ouça outras coisas. E por saber disso, ele nos lembra e ele nos reafirma que nós não precisamos ter medo. Que nós não temos que perturbar o nosso coração e a nossa mente com aquilo que não é do céu, com aquilo que não é de Deus. Porque aquilo que vem do Senhor nos traz paz. E aí, quando nós vivemos uma vida de intimidade com o Senhor, automaticamente essa paz vem sobre nós e pode estar o mundo caindo, que nós continuamos em paz. Eu trabalho numa empresa que recentemente demitiu muitos funcionários. E aí, algumas pessoas vieram me perguntar: nossa, mas e aí? Falei, e aí que eu sigo intacta. Se caiu 1.000 de um lado, 10.000 do outro, eu continuo aqui, Jesus está me guardando. Falei, então, eu não vou me preocupar. Eu não vou. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Se tiver que ser, é porque Deus permitiu. Enquanto o Senhor não me permitir, eu vou ficar aqui ilesa vendo as coisas acontecerem em paz. Eu não vou deixar de dormir, eu não vou me desesperar por algo que não aconteceu. Porque eu sei quem foi que abriu a porta para mim e eu sei que só Ele vai fechar essa porta. Então, eu estou tranquila. E nós precisamos nos colocar nesse lugar em todas as situações, não somente nessas, porque sempre vai haver coisas acontecendo ao nosso redor que vai gerar uma preocupação, uma insegurança. É claro que eu estou em paz, mas ao mesmo tempo eu penso, eu não posso descuidar nada, né? Eu tenho que fazer minha parte, fazer o meu melhor, 100%, trabalhar bonitinho, para não ter um motivo, porque aí eu vou saber assim, realmente foi porque Deus queria se acontecer. Não porque eu deixei as coisas rolarem de qualquer jeito. Então, a nossa parte nós temos que fazer em todas as áreas das nossas vidas, de ter a certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor, de que a gente é fiel ao Senhor, de que a gente tem feito aquilo que o Senhor espera que a gente faça. E aí, o que vai acontecer, e se acontecer, é permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Se uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus, quem dirá as nossas vidas? Quem dirá as nossas vidas? Se nós estivermos debaixo daquilo que o Senhor espera de nós.
Se nós vivermos uma vida mundana, uma vida de desobediência, uma vida que não segue aquilo que o Senhor nos ensina e nos ordena, aí não é sobre a permissão de Deus, aí é sobre consequência das nossas atitudes. Mas quando nós vivemos para Deus de forma correta, tudo que acontece com a gente, o Senhor é quem permite ou não permite. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Nós não precisamos ter medo de nada, de nada, de nada. Não tem nada que nós precisamos temer, porque nada é maior do que o nosso Deus. Então, se Ele é maior do que tudo, eu não preciso ter medo. E aqui, quando a palavra do Senhor ela fala para a gente que nós precisamos dessa paz, que é a paz que excede entendimento, se não for o Senhor, a gente não sente essa paz. Nós não temos essa capacidade como seres humanos de sentir isso, se não for pelo Espírito Santo que nos dá, que está em nós. Então, se você hoje pensa assim, eu não consigo sentir paz no meio do caos, eu não consigo sentir paz quando tem 1 milhão de coisas acontecendo na minha vida, chama o Espírito Santo para habitar dentro de você. Escolha viver uma vida com Ele e, com certeza, a paz que excede entendimento vai habitar nos seus dias. Vai fazer parte do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Não tem como não viver isso. Se nós vivemos uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, não tem como. Quando nós vemos que, às vezes, por exemplo, fazendo um discipulado, a gente conversa com o discípulo e a gente ouve algumas coisas e as primeiras perguntas, não só que eu faço, mas que muitas vezes eu já ouvi no discipulado é: o quanto você tem orado? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque quando nós estamos em intimidade com o Senhor, tudo é diferente, tudo muda, é tudo muito mais fácil. Parece surreal, para não falar que parece mentira, porque não é mentira, mas parece algo que não existe, assim, é inexplicável. É de fato você olhar e falar assim: eu creio que é o Senhor, porque eu sei que por mim, pela minha personalidade, pelo meu jeito, pela minha vida, pela minha realidade, não teria como eu estar em paz. Não teria como eu estar tranquilo ou tranquila, vivendo tudo que eu estou vivendo. Só Deus. E aí a gente dá a glória para Deus daquilo que Ele faz, daquilo que Ele está fazendo. Porque Deus é um Deus de promessa, um Deus que nos dá algo, que nos promete muitas coisas. E todas as coisas que Ele promete, Ele cumpre. Todas. Não tem nada que o Senhor falou que Ele não fez. Não tem nada que o Senhor disse ou determinou como seria, que não foi como Ele determinou. Não existe. De repente você pensa assim: mas tem uma promessa para mim e eu não vivi ela. Se for promessa do Senhor e você não viveu ainda, pode crer que você vai viver. No tempo certo. No tempo de Deus você vai viver. Muitas vezes a gente sonha algo e tem aquele sonho tão forte dentro da gente que a gente pensa assim: isso aqui é uma promessa de Deus para mim. Nem todos os nossos sonhos são promessas de Deus para nós. E aí nem todos serão realizados. Não porque Deus não queira ou não possa, mas porque Ele nos conhece, Ele sonda o nosso coração a um ponto que Ele sabe que quando a gente canta assim, que mais do que o ouro nós desejamos a presença dEle, Ele sabe se é verdade ou não. Ele sabe que se Ele der um saco de ouro para a gente, se a gente permanece na presença dEle, amando Ele mais do que o próprio ouro, ou se o dinheiro vai corromper o nosso coração, o nosso ego, a nossa postura diante das pessoas. O Senhor sabe. Então tem coisas que não é porque Deus não quer fazer, mas Ele sabe o momento certo de fazer, a hora em que nós estamos preparados para viver a promessa. E nós temos que saber esperar. Não adianta eu receber uma promessa do Senhor e sair correndo, atropelando a vida para viver ela. Porque se Ele prometeu, Ele mesmo vai fazer acontecer. Ele mesmo vai tornar real aquilo que Ele disse que faria. Ele não precisa da minha e da sua ajuda. Ele precisa que nós estejamos disponíveis e com o coração nele.
O Senhor não precisa da nossa ajuda. O Senhor precisa que nós estejamos disponíveis e o nosso coração esteja voltado 100% para Ele. E aí a gente quer ajudar. Ah, Deus, o Senhor prometeu que eu vou casar, então deixa eu já sair aqui caçando alguém no Tinder, no Instagram, no TikTok, deixa eu ver. Deixa eu sair na rua procurando um relacionamento. Não, gente, para. Não é assim. Ah, o Senhor me prometeu que eu vou viver algo grande, deixa eu sair procurando algo grande. Não é assim. O Senhor, Ele traz na hora certa. Deus, Ele faz o nosso caminho para que nós possamos chegar exatamente onde Ele quer que a gente chegue. É como uma rodovia, sabe? Às vezes a gente está indo para um lugar e a gente tem que pegar um retorno que volta para trás. Só que o lugar que a gente vai não é para trás. Mas a gente precisa pegar o retorno. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes nós precisamos retornar. E aí você olha e fala: ah, não, Deus, eu vou voltar para trás. O Senhor disse que eu ia para lá, agora eu vou voltar para cá. Eu não quero. Eu não vou, não. Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Não precisa fazer sentido. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque aquilo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir. E se Ele falar para mim e para você: vai até ali e depois você volta, volta. Pode ser por N motivos que o Senhor quer que a gente volte. O Senhor pode querer que a gente volte para nos livrar de algo que coloca a nossa vida em risco. Não só a nossa vida humana, mas a nossa vida espiritual. O Senhor pode, de repente, fazer um retorno para que a gente volte para buscar alguém que não está indo junto com a gente. O Senhor pode nos fazer dar retorno por diversos motivos. E Ele não vai dizer para mim e para você o porquê que Ele está fazendo isso. Deus, Ele só dá a direção. Vai aqui, vai para lá, volta, dá meio passo ou para. E às vezes Ele manda a gente parar e fica parado aí. E aí você fala: mas Senhor, como que eu vou ficar parado aqui? Até quando? Tá todo mundo andando, tá todo mundo correndo, mas você fica parado. E aí a gente não quer ficar, porque a gente olha para o outro e fala: mas o outro está andando, o outro está vivendo, tem um monte de promessa acontecendo, e a gente está parado. O Senhor tem o melhor para mim, para você, para o outro, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Assim como eu estava conversando com as meninas hoje de manhã, e a Cris falou assim: nossa, as folhas do IP, as flores, nascem de um dia para o outro. Aí eu falei assim: nossa, você estudou? Aí ela: não, é que um dia eu saí de casa, não tinha, no outro eu saí e estava cheio. E a gente deu risada, enfim. E é assim. Num dia, a árvore, ela está só o galho. No outro dia, ela está completamente florida. Pode ser que seja da noite para o dia? Pode. Pode ser que leve meses? Pode. Pode ser que leve anos? Pode. Mas o Senhor, Ele faz. Então, nós temos cada um a sua estação. Cada um o seu tempo determinado de viver a promessa que o Senhor nos fez. Então, não se compare com o outro. Não se compare com o outro, porque vai te gerar ansiedade, tristeza, inveja e um monte de sentimento ruim que vai tirar você do ritmo de viver a sua promessa. Que às vezes está a um passo de distância. Às vezes está a um dia de chegar. Só que aí a gente perde a noção quando a gente se compara. A gente perde a noção quando a gente olha para as outras coisas e deixa de olhar para Jesus. O Senhor não quer que a gente se compare. O Senhor quer que a gente fique com os nossos olhos e os nossos ouvidos voltados para Ele, naquilo que Ele está fazendo para nós. E aqui eu queria aproveitar e compartilhar algo rápido com vocês sobre promessas que esse final de semana eu me sinto vivendo promessa do Senhor para a minha vida. E não só esse final de semana em específico, mas em tudo na minha vida. O meu casamento para mim é uma promessa do Senhor para mim. O quanto, graças a Deus, o Senhor preparou alguém muito especial para mim, muito especial. Eu e o Vitor, nós somos muito diferentes, mas nós temos um relacionamento maravilhoso, muito tranquilo, muito cheio de Jesus. Porque eu sei que se nós dois não fôssemos pessoas de Jesus, não seria tão tranquilo assim com as nossas personalidades. Mas o fato de nós sermos transformados pelo Senhor faz com que a gente se dê bem a um ponto que ninguém acredita. A gente se dá muito bem.
Esse ano nós fizemos 10 anos juntos, não de casados, mas juntos. E foram 10 anos em paz, em perfeita tranquilidade do Senhor. É lógico que de vez em quando a gente, né, tem uma DRzinha ali, uma conversa de alinhar algumas coisas, mas é normal. Isso é do ser humano. Mas na minha família, ninguém casou e deu certo. Ninguém. Só que eu orava e falava assim: Senhor, isso não é para mim. Não é para mim. Eu não vou viver essa realidade. Eu não aceito isso para minha vida. A partir daqui vai ser diferente. Até a minha mãe foi de um jeito. A partir de mim vai ser de outro. Porque eu escolho viver diferente. Eu escolho fazer diferente. Eu não aceito aquilo que o diabo tinha para minha família. Porque ele tinha, agora ele não tem mais. Porque eu não vou viver. E aí, eu orava e falava: Senhor, meu sonho é ser mãe. E meu sonho é ser mãe. Eu sempre quis ser mãe e eu chorava só de imaginar como é que ia ser eu sendo mãe. E a primeira vez que eu engravidei, eu perdi. E eu orei e falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai realizar isso. Não é no meu tempo, porque eu queria naquele momento. E eu orei muito para que fosse naquele momento. E não foi. Mas eu orei e falei: Senhor, eu queria muito que o Senhor me desse filhos. Eu quero muito, muito. E eu quero um casal. Uma menina e um menino. Mas se o Senhor não me der, eu aceito os filhos espirituais que o Senhor me deu e eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar deles. O Senhor sabe disso. E eu falei isso com todo o meu coração. Que eu tenho certeza que eu engravidei naquela semana. Que o tempo foi muito próximo. Eu não sou as pessoas que falam assim: eu sei quando foi. Eu não sei, mas eu tenho certeza que foi naquela mesma semana. E aí veio a Maria Flor e o Levi. E Deus, Ele realizou aquilo, porque o Senhor me falou que eu seria mãe dos meus filhos, não só porque era meu sonho, mas porque era algo que Deus tinha para minha vida. O Senhor, Ele é um Deus de muitas promessas. Teve um dia que a gente estava aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, e a gente estava cantando Tudo é Teu, e aí o pastor, ele teve uma fala que ele falou assim: talvez você cante essa música e fale para Deus assim: minha casa, meu dinheiro, minha vida, tudo é teu. E você nem tem uma casa. E aí quando ele falou aquilo, eu pensei assim: eu nunca tinha pensado isso. Só que depois que a gente entregou a nossa casa, vendeu a nossa casa e deu de oferta, eu falei: eu não tenho uma casa. Mas eu cantava isso com tanta alegria no meu coração, sem pensar que eu não tinha uma casa. Só quando ele falou aquilo, eu pensei: eu não tenho uma casa. Mas, Senhor, está tudo bem. Tudo é teu. A minha casa é sua. Se ela é alugada, se ela é comprada, se ela não é, a minha casa é sua. A minha vida é sua, meu dinheiro, minhas coisas, tudo que eu tenho é seu. E não demorou muito daquilo, a gente comprou a nossa casa. E aí eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu conheci o Vitor, num acampamento, teve uma oração naquele acampamento, que era para uma oração sobre orar por pessoas que seriam pastores e pastoras. E eu lembro que a pastora Roseli orou por mim naquele dia. E eu lembro que eu pensei assim: Deus, se o Senhor quiser, que eu seja uma pastora como ela um dia. Se for a sua vontade, é a minha também. Mas só se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser, está tudo bem. E eu nunca tive aquilo de... Não que as pessoas tenham, mas normalmente as pessoas que tocam, que cantam, que ministram, tal, são pessoas visíveis. Então quem chega na igreja, normalmente solteiro, costuma ver primeiro quem está em evidência. Porque se está sentado aí, está me vendo. Mais do que quem está sentado. Então, naturalmente, isso acontece. Só que nunca no meu coração eu pensei: eu vou casar com um pastor. Eu vou casar com um filho de pastor. Eu sempre pensei: eu quero casar com uma pessoa de Deus. E é isso. Eu quero uma pessoa de Deus para a minha vida. E o Senhor me colocou não me deu não só um filho de pastor, Ele me deu uma família de pastores, com muitos pastores. E eu vejo nisso a mão do Senhor me levando para esse lugar, me preparando para esse lugar, porque na minha família não tinha um histórico disso. Não tinha ninguém. E não tem. Até esse momento não tem. Então, o Senhor sabia que para mim era importante, não para mim, Juliana, era importante na minha cabeça, mas no coração de Deus era importante que
eu vivesse isso para construir algo em mim, para viver algo que o Senhor tinha de promessa para mim. Porque lá atrás, muito antes de eu conhecer o Vitor, em 2005, há 20 anos atrás, logo depois que eu me batizei, eu lembro que eu fiz a minha primeira ministração. E eu tinha 12 anos. Eu lembro até hoje que eu falei sobre a parábola do bom samaritano. E antes disso eu estudei muito a Bíblia e eu sentei com a líder e ela me ajudou a montar a palavra, tudo. E aí ela não só fez eu fazer a palavra, como ela fez eu cantar também. Meu maior desespero foi cantar. Foi mais do que falar, meu desespero era cantar. E ela fez eu cantar uma música que era do Diante do Trono Infantil. E eu lembro daquele dia, eu lembro da sensação que eu tive de medo, de insegurança, mas ao mesmo tempo uma alegria no meu coração de pensar: o Senhor está me chamando para fazer isso aqui. O Senhor está me chamando para estar nesse lugar. Porque eu não estava pedindo para estar naquele lugar. Mas o Senhor me chamou para fazer aquilo naquele dia. E aquilo me deu uma alegria de pensar: nossa, será que é isso que o Senhor tem para mim um dia? E passou. Depois isso não aconteceu de novo. E aí passaram-se anos. Até que em 2015 eu voltei para Jesus. E aí conheci o Vitor e vim para aqui. Então, o que eu quero dizer para você com isso é: o tempo das coisas, eles não são muitas vezes do dia para a noite. Mas aquilo que é promessa do Senhor, Ele cumpre. Ele não deixa de fazer. Ele não deixa. Então, quando eu estava no hospital, quando a Maria Flor nasceu, que existia um risco de morte muito alto, minha, não dela. Eu lembro que eu estava tão tranquila de que eu não ia morrer, porque eu pensava assim: as promessas do Senhor não se cumpriram na minha vida ainda. Eu sei que ainda tem coisas que o Senhor me disse que Ele faria e ainda não aconteceu. Então eu tenho certeza que eu não vou morrer aqui hoje. Porque eu sei que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então eu quero que você, não por mim, pelo que eu estou falando, mas pelo que a palavra do Senhor fala, tenha certeza e creia em dobro que Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. E se você não sabe, eu não sei quais são as promessas que o Senhor tem para mim. Uma delas, a gente leu aqui. Ele foi e Ele volta para te buscar. Então esteja preparado. Esteja preparada para quando Ele vier. Porque Ele vai vir para nos buscar. Além disso, o Senhor com certeza tem muitas outras promessas para a sua vida. Mas no seu relacionamento com Ele, na sua intimidade com Ele, é Ele quem vai te contar quais são elas. Mas não se esqueça de que uma delas, além de várias outras que a própria Bíblia vai dizer para você, Ele volta para te buscar. Para que você esteja com Ele aonde Ele estiver. Para que você viva uma eternidade em um lugar em que Ele preparou para você. Não é um lugar só que existia lá, mas é um lugar que Ele preparou. Que Ele foi preparar para mim e para você. Um lugar especial, com banquete, com honra, com alegria, com paz, sem dor, sem tristeza, sem caos, sem perturbação, sem nada. Onde a paz vai reinar sobre todos nós, em todos os momentos, em todo o tempo. Eu quero que você se coloque de pé. E nós vamos orar. Se tem algo no seu coração que faz você se sentir perturbado hoje, coloca diante de Deus, dá nome para o Senhor e Ele vai trazer a paz que excede entendimento sobre a sua vida hoje. E Ele vai te dizer quais são as promessas que Ele tem para realizar em você e através de você. Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um dos que estão aqui, Pai, que não haverá mais perturbação, que não haverá mais noites sem dormir, Senhor, que não haverá mais dias, Senhor, cheios de ansiedade, Senhor, dias de caos, de preocupação, de medo. Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos fora tudo aquilo que não vem do Senhor.
todo sentimento, Senhor, toda seta maligna, em nome de Jesus, caia por terra agora, para que eles vivam, Senhor, e sintam a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, o Senhor habita dentro de cada um de nós. Então que eles sintam, Senhor, cada um dos meus irmãos que aqui estão, possam sentir o teu refrigério, possam sentir a tua paz, Senhor, um sentimento que não vem de nós, mas um sentimento que vem do céu e tranquiliza o nosso coração, tranquiliza a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus nós nos apropriamos disso. Nós nos apropriamos, Senhor, das tuas promessas, e nós cremos, Senhor, que o Senhor está prestes a vir nos buscar, para que nós possamos viver uma vida na eternidade com o Senhor, sem nenhuma dor, sem nenhuma luta, sem nenhuma angústia, Deus, mas de muita alegria, de muito riso, de muita festa, Senhor, de muita paz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todos nós possamos ter a certeza de que o Senhor nos chamou, de que o Senhor nos escolheu e que nós não estamos aqui por acaso, Deus, mas lá no ventre das nossas mães, o Senhor tocou em cada um de nós e nos chamou para viver algo diferente e para fazer a diferença nesse mundo, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, olhar para onde o Senhor está olhando, ouvir somente o que o Senhor está falando, para andar na direção, Senhor, do Senhor. Que a tua luz, Jesus, venha guiar os nossos passos, para que nós possamos andar na certeza de que estamos no caminho certo, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Deus. E nós, Pai, em nome de Jesus, estamos libertos de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a tua paz que excede entendimento a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.